Trouxe a tua Bíblia aí? Força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos lá em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 35. Eu fiquei em dúvida hoje. Eu às vezes gosto de colocar um título na mensagem, né? Eu não sabia se colocava refeição espiritual ou se eu colocava PF espiritual. PF espiritual é um prato feito, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade assim de passar um tempo muito, né? No PF, né? Na época de seminário era uma benção esse negócio, né? PF não cabia nem no prato, né? Então você escolhe aí qual o título que você vai colocar aí. Os mais espirituais coloquem aí, né? Refeição espiritual, né? Aqueles que estão assim mais leve, não menos espirituais, mas aqueles que estão mais leves aí, coloca aí PF espiritual, que também funciona, porque a gente vai falar aqui. O versículo está aí. Então Jesus declarou: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós Te agradecemos, e glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Senhor, estamos aqui e te pedimos que o Teu Espírito toque o nosso espírito agora, o espírito de cada um de nós que estamos aqui, e aqueles que estão em casa, aqueles que estão em seus trabalhos, que o Teu Espírito toque a cada um de nós, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amém. A gente está vivendo um tempo, irmãos, em que sem perceber, e porque as coisas são tão instantâneas hoje, né? A alimentação tão instantânea, né? Tudo a gente acaba na rapidez, na pressa do dia a dia, a gente acaba fazendo um monte de alimento assim, já preparado, né? Um forno micro-ondas, então você coloca ali qualquer coisa se transforma numa coisa maravilhosa, e as coisas vão assim, né? A cafeteira, que você já prepara ela quando você vai dormir, porque quando ela já desperta você pela manhã, e já fazendo café, esquentando lá, uma cafeteira bacana, e enfim, e as coisas são assim, e a gente acaba aplicando isso também ao restante da nossa vida. A gente acaba aplicando essa situação da pressa, né? Do alimento, né? Preparado apressadamente, também é a nossa vida toda. E a gente precisa entender que, assim como nós nos alimentamos fisicamente, a gente precisa ter o alimento emocional, porque a gente tem alma, sabe, irmãos, a gente tem alma, e o alimento espiritual, porque a gente tem um espírito. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão, mas antes de entrar necessariamente na mensagem de hoje, eu quero só lembrar, nós precisamos desenvolver uma alimentação sadia, no nosso corpo, na nossa alma, porque não adianta a gente ser tão espiritual e a gente não ter relacionamentos afetivos na nossa vida, né? A gente precisa ter relacionamentos afetivos, né? Dentro da nossa casa, né? Aprender a expressar amor, aprender a expressar carinho, aprender a viver expressando amor, né? A gente precisa aprender isso, né? A gente precisa aprender isso. Eu já disse isso aqui uma vez, lá no Japão, a polícia lá no Japão, dentro de todo o curso da polícia lá, eles aprendem também a cultivar flores. Você fala, mas como que o policial japonês cultivando flores? Exatamente com isso, para aprender a lidar com as coisas mais sensíveis. A polícia japonesa é uma polícia extremamente educada,
porque ela lida com a pessoa como se fosse realmente algo, e que realmente é algo que pode machucar, pode ferir, pode, enfim. E a gente precisa aprender a desenvolver também a nossa área emocional, né? Falar de amor, né? Isso também é espiritual, né? Falar de amor em casa, falar de amor com os amigos, ter carinho com as pessoas, expressar carinho para as pessoas, para com as pessoas. Isso é importante, isso alimenta, nós precisamos ser alimentados emocionalmente. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Uma grande parte das crianças, e a gente está vivendo esse tempo aí sobre violência infantil, né? Violência sexual infantil, mas uma grande parte das crianças que estão sofrendo violência partem de famílias evangélicas. Partem de famílias evangélicas. Por que isso? Porque às vezes as pessoas primam tanto só no espiritual que elas esquecem dessa parte afetiva. A família precisa ser alimentada de arroz, feijão, bife, abraço, beijo, carinho, e mais abraço, e beijo, carinho, arroz, feijão, essas coisas todas. Mas o que eu quero falar aqui é do alimento espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, de forma geral, elas pensam assim, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo, tem muita gente que pensa assim, todo mundo é filho de Deus, e não é. A palavra de Deus nos garante o seguinte, que os filhos de Deus, aqueles que são filhos, que foram resgatados, são aqueles que aceitaram a Jesus. Eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito vive. O nosso espírito vive. Ele é vivificado. Lá em Efésios, no capítulo 2, não sei se o Gessé tem aí, o Efésios capítulo 2, eu acho que é o versículo 5, Gessé. Vê se tem na sua tradução aí. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então nós recebemos vida. Onde que nós recebemos vida quando aceitamos a Jesus? A vida física? Não, a gente já tinha vida física. A vida emocional? Não, a gente já tinha vida emocional. Tem muita gente que não aceitou Jesus, tem vida física, tem vida emocional muito boa também, mas quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito vivifica. Agora presta atenção no que eu vou falar nesta noite. É que assim como o nosso corpo precisa do alimento, senão ele enfraquece e morre, assim como a nossa alma precisa de alimento, senão enfraquece e morre, e tantas pessoas estão distanciadas exatamente por causa disso, né? Às vezes debaixo do mesmo teto as pessoas, elas não têm esse alimento, né? Não se alimentam emocionalmente, e elas estão morrendo emocionalmente. Veja que um dos grandes problemas da pandemia é o isolamento. Por quê? Porque nós começamos a sentir falta de quê? De abraço, de beijo, de conversa, de sair com as pessoas. Nós começamos a sentir falta disso. E nós começamos a enfraquecer o que? O nosso emocional. A quantidade de pessoas hoje com depressão no mundo é muito grande. É muito grande. A quantidade é muito grande das pessoas que estão emocionalmente enfermas. Por quê? Por causa do distanciamento. Não é tão somente pela enfermidade em si, mas pelo que ela ocasiona, né? O fato da gente estar com máscara, isso já traz para a gente um abalo muito grande. É um abalo muito grande. Nós estamos isolados, nós estamos aí, olha, separados aí, distanciados, né? A gente não pode abraçar, o máximo que alguém vai fazer com alguém é tocar o cotovelo com o cotovelo, e aonde já se viu isso? A gente tem anseio de quê? De abraçar, de conversar bem próximo, de tocar o rosto do outro, não é? De trocar carinhos, é assim. E aí nós estamos enfraquecidos emocionalmente. A gente precisa do alimento emocional. Mas escutem o que eu vou falar para vocês. Nós precisamos urgentemente do alimento espiritual, senão a nossa alma, o nosso espírito, ele começa a enfraquecer novamente. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o sopro de vida do Senhor.
Mas se o nosso espírito não for alimentado, ele vai enfraquecendo. E muitas pessoas estão enfraquecidas com isso. Por isso que Jesus está falando, olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas ele está falando aqui do pão aí da padaria, ele está falando desse pão? Não, ele não está falando desse pão. Ele não está falando disso, ele não está falando nem da área emocional, ele está falando da área espiritual. Aquele que vem até a mim não terá fome, o seu espírito não terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Olha o que ele está falando aqui. Então esse pão e essa água aqui, ó. Esse pão e a água que representa o próprio Senhor e o Espírito Santo. O pão é o Senhor Jesus e o Espírito Santo é a água. Então veja bem, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito recebe vida. E a gente precisa alimentar. Mas o espírito, não há vida onde não há alimento, irmãos. A vida vai morrendo onde não há alimento, seja físico, emocional, espiritual. É assim a vida de cada um de nós. Nós precisamos exercitar a nossa vida nessas três áreas. Tessalonicenses fala o quê? Que nós temos espírito e é necessário, diz a palavra, manter irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O que está falando de irrepreensível? Manter arrumadinho, equilibrado, essas coisas, com alimento. O alimento físico, o alimento da alma e o alimento espiritual. O alimento espiritual. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente tem o cuidado, muitas vezes, do alimento físico. Mas a gente precisa ter esse cuidado com o alimento emocional, com as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa casa, isso é um alimento, isso tem que ser todo dia, né? Senão as pessoas vão se distanciando. Aquilo que era eu te amo, passa a ser um bom dia, e daqui a pouco um oi, daqui a pouco nada. Mas a gente precisa estar falando e expressando amor, né? Até num copo d'água, prestar atenção no outro, isso gera amor, isso é amor. Mas espiritualmente, também nós precisamos do alimento. Agora, onde a gente encontra o alimento para o nosso espírito? Porque o alimento para o nosso corpo, a gente sabe onde encontra tranquilamente. Deu meio-dia, dentro da sua casa, eu tenho certeza que você vai direto para o lugar onde tem o alimento, né? E às vezes em outros momentos a gente ainda abre uma geladeira lá, né? De vez em quando lá pela noite ainda abre a geladeira e fica lá dentro dando uma olhada lá, o que tem aqui, o que pode ser, o que vai, Mas onde a gente encontra alimento? Onde a gente encontra alimento para o nosso espírito? O alimento para o nosso espírito, irmãos, ele está na palavra. É na palavra de Deus. Então, só que tem um problema. É que a gente muitas vezes estuda a palavra. E quando a gente estuda a palavra, a gente está estudando um livro de receita. E eu não sei se você já teve essa experiência de ler uma receita de um bolo. Você lê a receita, mas não é a mesma coisa de comer um bolo. E às vezes a gente apenas lê. Eu me lembro quando estudante ainda na universidade, antes de seminário, eu me lembro que na universidade tinha uma cadeira lá onde a gente estudava estilos de composições. E dentro desses estilos, a gente estudava lá o livro de Salmos, que são letras de música, são poemas. Então, dentro da universidade, o professor chegava lá e falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente via lá qual era o ritmo, qual era isto, a falta de rima era aquilo, isso aqui, isso aqui. E cada um dos salmos era assim. A gente via letra, estudava aquela letra ali. Porque as pessoas não viam ali, naquele momento, nós não víamos nada como um alimento, a gente via como um objeto de estudo. E às vezes ainda hoje, a gente pega a palavra de Deus para ler um trecho, para compreender a história que passou lá, para compreender algo que a gente não entendeu bem, e a gente esquece
de que a palavra de Deus é Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. A palavra de Deus, as Escrituras, é Deus falando. E a gente está vivendo um tempo, irmãos, em que a gente está buscando conselho em tantos lugares. Na verdade, a nossa geração está procurando psicólogos, dentro da igreja e fora da igreja. A verdade é essa. Nós estamos procurando psicólogos, pessoas que possam explicar para a gente alguma coisa. Mas a gente vai procurando, e claro que pessoas podem ajudar a gente, mas Deus está querendo falar conosco. E Deus quer nos alimentar nesse tempo. Mas onde nós buscamos esse alimento? Exatamente na palavra. Exatamente na palavra. Então, eu preciso entender que quando eu pego a palavra de Deus, eu estou pegando um prato. É alimento. Todos os dias eu me alimento, e eu preciso pegar a palavra de Deus, eu também preciso todos os dias me alimentar. Então escute algumas coisas que eu vou tirar daqui como reflexão. A primeira reflexão é que é exatamente este o porquê que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque é alimento para a nossa vida. Muitos de nós estamos enfraquecidos porque nós não nos alimentamos. Estamos enfraquecidos espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, porque nós não nos alimentamos. A gente lê a palavra, talvez, pastor, eu li e não entendi nada, mas, gente, eu já falei isso aqui quantas vezes para você. Uma criança pequenininha, um nenenzinho, quando você prepara uma mamadeira lá, com mucilon, com não sei o que, eu não sei nem se tem mais mucilon na vida, né? Na minha época, preparando mamadeira para as filhas, tinha mucilon, não sei mais o que. Você prepara aquilo tudo, você sabe o que tem ali dentro da mamadeira, você está preparando. Mas a criança não pergunta para você o que tem ali dentro, não. Ela manda para dentro a mamadeira. Ela não quer saber o que você colocou ali. Ela manda a mamadeira para dentro. E aquilo que ela jogou para dentro tem um comando tão especial que faz a criança crescer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nenhuma criança... O que é? Eu não entendi bem o que tem. Então a palavra de Deus nem sempre é para a gente entender, é para a gente comer. Eu, por exemplo, quando eu almoço, a comida está boa, eu não fico perguntando, o que tem nisso aqui? Colocaram isso aqui, colocaram aquilo? Não, eu estou comendo e a comida está bacana, está bacana. A gente vai sentindo o gosto da comida, tem coisas que você não vai entender, mas é gostoso, é isso aqui, mas você está comendo. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos tirar um pouquinho da nossa cabeça de que a gente precisa entender a palavra de Deus. Porque isso traz um pouquinho de soberba para a gente. Não, eu só aceito aquilo que eu entendo, e aí complica. Por que é que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, o primeiro dom que ela recebe é o dom de línguas? É porque o dom de línguas, você não entende o que ele está falando ali. E Deus está falando, olha, você precisa acreditar em mim. E eu não tenho obrigação nenhuma de explicar para você o que está acontecendo ali, o intercâmbio do Espírito Santo que fala através de gemidos inexprimíveis com o Pai. Ele está usando só o teu aparelho fonador. Porque ele está falando, olha, eu não tenho obrigação de te explicar nada. Você tem que me aceitar como pai, é mais ou menos uma criança. Ô pai, o que tem dentro dessa mamadeira aqui, mãe? O que tem aqui? Não, toma essa mamadeira aí. Nós precisamos começar a realmente, de fato, todos os dias, a pegar a palavra de Deus para falar assim, olha, é o meu alimento. Por isso que a gente precisa todos os dias ler a palavra. Você não precisa ler a palavra toda, mas precisa todos os dias ler a palavra. Mas ler a palavra se alimentando dela. Sabe, como é que se alimenta da palavra? Hoje eu estou bem didático. O Senhor colocou algo no meu coração que eu falei com Ele hoje. Senhor, hoje eu estou mais para professor. Mas como é que a gente faz isso? Fazendo 3 perguntas quando eu leio. O que essa palavra está falando? O que essa palavra está falando para mim? E o que está faltando na minha vida para cumprir essa palavra? São essas 3 perguntas. Qualquer versículo vai se encaixar dentro disso aqui. Qualquer versículo. O que está falando essa palavra aqui, esse versículo? Não é o estudo, o contexto, é só o versículo.
O que está falando? É uma coisa. O que essa palavra está falando para mim? É outra coisa. E o que está faltando na minha vida para que essa palavra se cumpra? Quando eu faço isso, aí sim eu estou me alimentando, estou misturando a comida e estou comendo a palavra de Deus. Eu não estou apenas lendo, a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser comida. Quando os mensageiros do Senhor apareciam, eu falava assim: coma a palavra, coma esse rolo aí, ó. Era no rolo, toma, coma isso aí. No início vai sentir mel, depois vai ficar meio amargo o negócio, mas é para comer mesmo, é assim mesmo. A palavra de Deus é para ser comida e não só lida no sentido de, eu li a palavra. Porque você já percebeu que muitas vezes a gente lê a palavra e a gente nem lembra do que leu. Mas o importante é jogar a palavra lá para dentro. Se eu quero me fortalecer, assim, a gente está, irmãos, de forma geral, a gente está procurando nas outras pessoas o fortalecimento que só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar. As pessoas podem nos ajudar, claro. Conversar com o pastor, conversar com o irmão, conversar com uma pessoa da família, pode ajudar? Claro que pode ajudar, e ajuda. Claro que ajuda. Mas existem coisas que essa ajuda só vai nos dirigir para a palavra de Deus. O alimento está na palavra de Deus. A cura está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai lá na alma e no espírito. Ela tem, uma faca de 2 gumes. E ela corta certinho. Ela faz distinção de uma coisa e de outra. E a gente precisa disso. É algo cirúrgico. É algo cirúrgico na nossa vida. E eu sei que às vezes, quando a pessoa está, sobretudo quando a pessoa está enferma, fica difícil ela ler a palavra, mas precisa pedir a alguém: fulano, lê para mim. Não é assim quando a gente está sem fome, alguém vai lá e faz um mingauzinho para a gente? Não faz? Não tem isso, não é? Pelo menos quem mora sozinho aí vai ter que fazer o mingauzinho sozinho mesmo, né? Mas quando a gente tá junto, né, mora lá, está casado e tudo, aí você está meio baqueado lá, daqui a pouco chega um pratinho de mingauzinho, né? Faz um mingauzinho aí, toma um mingauzinho aí. Não, você toma esse mingauzinho, você precisa ficar forte. Você não pode enfraquecer. A gente faz lá um mingau. Assim também com a palavra. Às vezes a gente está enfraquecido, precisa pedir a alguém. Precisa para fazer o mingauzinho para a gente. Qual é o sentido da gente vir à igreja? Exatamente isso. Não, eu vou na igreja para adorar. Adorar você pode adorar em casa. Escuta, você pode adorar em casa. Mas comer a palavra com o tempero que é dado aqui é só na igreja. Porque em casa a gente não come a palavra desse jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a primeira necessidade da palavra é exatamente a gente entender isso, que nós precisamos dela, porque ela é o nosso alimento. É o nosso alimento. Uma criança pergunta sempre diante de um prato de arroz, feijão, para que eu quero comer isso? Ela quer sempre comer batatinha, hambúrguer. A gente está sempre comendo alguma coisa assim, as batatinhas do mundo, os hambúrgueres do mundo, a televisão, o WhatsApp, o Facebook, são as batatinhas do mundo. Mas isso aqui é alimento forte, sólido, é a palavra de Deus. Não dá para se alimentar só de fandangos, né? Criança ama fandango, mas você já imaginou uma criança tomando café da manhã, fandangos, almoço? Ela vai adorar isso, ela vai amar. Meu filho, agora no almoço tem aqui um pacote tamanho família de fandangos. Vai sapatear. O que tem à tarde? Fandangos. E à noite, antes de dormir, fandangos. Isso vai ser bacana, primeiro dia, segundo. No terceiro, já vai vir uma fraqueza. Já vai vir um problema aí. Porque não pode. E a gente está comendo muito fandango por aí. Nós estamos vivendo um tempo de fandangos. Nada contra o fandango aí, né? Mas a gente está vivendo esse tempo de fandango aí. Ao invés de comer uma comida espiritual, a gente está comendo um fandango. É na televisão, é no Facebook. Não é que a gente não possa, eu gosto de televisão, eu fico um tempo grande, ainda mais agora em pandemia, eu fico um tempo grande no WhatsApp atendendo as pessoas.
Fica um tempo muito grande ali. Mas não dá para ficar comendo fandango ali, ué. Todos os dias a gente tem que comer a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga, aham. Segunda reflexão, reserve tempo adequado para se alimentar também espiritualmente. Ou seja, precisa ter tempo para isso. A gente tem tempo para tomar café e o almoço, ou deveria ter. A gente precisa ter tempo, reservar tempo para comer da palavra de Deus. Esse é o tempo que eu vou reservar. Pode ser 10 minutos, irmãos, mas você precisa, eu e você precisamos ter o tempo para nos alimentar da palavra de Deus. Estipule um tempo na sua vida. Se eu quero receber de Deus algo mesmo substancial, se eu quero receber algo substancial, se eu quero receber algo que vai transformar mesmo o meu espírito, eu preciso reservar tempo para Deus. Tempo. A gente tem tempo para um monte de coisas. Então tem que falar, olha, esse é o tempo, eu vou lá para dentro do quarto. Se você tem um quarto lá, entra para dentro do quarto. É o seu tempo com Deus. É o seu tempo, você tem que separar esse tempo. Você sabe por quê? Se você deixar, vai anoitecer e você não vai ler nada da palavra de Deus. Você vai comer fandango um dia inteiro. Porque você vai passar perto da televisão, vai parar, aí você vai, a gente anda com o celular, vai ver ali, é fandango, é fandango, é fandango. E estamos no fandango. A gente precisa reservar tempo. Esse tempo aqui é para eu me alimentar da palavra. Ler a palavra com calma. Pode ser um versículo, mas com calma. Terceira reflexão aqui. Tenha um lugar adequado para você apoiar o prato tranquilamente. O prato que eu estou falando aí é a Bíblia, tá? Por que isso? Eu sei que às vezes a gente vai numa festa aí, a festa está todo mundo em pé, né, comendo lá, pega um prato ali com a mão, aí já fica difícil pegar o copo e o garfo, né? Não é? Fica um negócio complicado isso, né? Numa festa, você tem lá um copo de guaraná, um bolo, e aí tem o garfo, e você não sabe, coloca aqui, coloca na janela, e não sei mais o que. A gente precisa ter um lugar adequado para apoiar o prato, ou seja, ter um lugar onde você possa colocar a Bíblia, literalmente, e ficar ali lendo a palavra tranquilamente, sem ser incomodado. Apoiar o prato. Você precisa entender assim, eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar, é o momento sagrado do alimento. O almoço na vida de uma pessoa é um momento sagrado. Eu já contei isso aqui, eu fui fazer uma oração numa empresa, já há bastante tempo, mas eu fui lá fazer empresa, eu cheguei lá, devia ser umas 4 horas da tarde, o dono da empresa, a pessoa que havia pedido, estava comendo um hamburgão lá, e eu falei, misericórdia. Ele falou, pastor, só um minutinho que eu estou terminando aqui esse trabalho, que estava terminando, estava começando o hambúrguer lá, estava com 4 andares aquele negócio, maionese até não sei aonde, e aí eu falei, rapaz, você já está lanchando? Ele falou, não, isso aqui é o meu almoço. Eu não tive tempo, pastor, para almoçar, eu estou... Falei, o pessoal da empresa vai amar isso aí, você não ter tempo para você almoçar. Você vai morrer aí, primeiro momento que eles vão falar, coitado dele, foi um homem bom, vamos continuar aqui e vamos seguir. Vamos escolher outro para colocar na frente aqui. Então a gente precisa ter tempo, assim que a gente precisa ter, e eu já falei isso aqui com vocês, o Salmo 91, ele fala sobre isso, né? A mortandade que assola ao meio-dia. Por que eu perguntei ao Espírito Santo isso? Por que é mortandade que assola ao meio-dia? E o Senhor me disse, olha, porque muita gente morre e adoece na hora do almoço. Porque quando todo mundo se reúne ali, é o momento de bate-boca, de briga e não sei o quê, e fala, você não está, eu vou morrer, vou passar mal, que não sei o quê, tira o prato para cá. Não, a gente precisa ser, é um momento sagrado. Ler a palavra de Deus precisa ser sagrado. Não dá para ler a palavra de Deus entre o intervalo de um filme, no intervalo da novela, no intervalo do jogo, no intervalo sei lá de quê. Não dá para ficar, não, eu estou lendo a palavra aqui e assistindo televisão. Não dá para fazer isso não. Isso é mortandade que assola ao meio-dia. Se eu quero
estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se eu quero transbordar isso para dentro da minha casa, eu preciso dessas instruções. Eu preciso dessas instruções. Hoje Deus me colocou aqui para dar instrução para mim e para você. Nós precisamos disso. Ter um lugar adequado para a gente apoiar esse prato. Um lugar adequado para apoiar esse prato. Então a primeira coisa que nós falamos é entender que a palavra de Deus é alimento. A segunda coisa é reservar um tempo adequado. Terceira coisa, um lugar adequado para apoiar esse prato. A gente precisa fazer isso. Para ter esse tempo, falar, olha, eu estou lá dentro, estou me alimentando, agora é o meu alimento. Sabe, eu atendi um pastor lá do estado do Espírito Santo. Ele falou comigo assim: pastor, e ele tem uma igreja grande, ele falou, eu não estou aguentando, eu estou enfraquecido. Eu falei, por que você está enfraquecido? Ele falou, porque é tanta coisa, pastor, que eu não estou conseguindo ter minha vida de oração, a minha vida da leitura da palavra. Eu falei, você já morreu. Na verdade, você já morreu. A gente precisa ter isso, gente. A palavra de Deus não é apenas um livro, não, é alimento para a nossa vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida por falta desse alimento. É onde Satanás entra, é pela área espiritual. Ele alcança a área emocional entrando pela área espiritual. E onde a graça de Deus vem é também pela área espiritual. É assim, primeiro ele vem, Deus é Espírito, Jesus já avisou isso. Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Então eu preciso começar a entender que tudo que diz respeito ao mundo espiritual entra através do meu espírito. Eu não posso fazer da palavra de Deus um livro de filosofia, de frases bonitas, frases de efeito, frases que coisa maravilhosa. Não posso fazer isso, é o alimento. Eu preciso me alimentar, porque é dali, é na área espiritual que as coisas começam a interferir na nossa vida. Primeiro espiritual, depois emocional. Aí quando entra no emocional, começa a estragar os relacionamentos. E a gente não sabe por quê. Mas por quê? Estava tudo bem, estava isso, estava aquilo. Mas por quê? Porque está vindo lá da área espiritual. Porque a área espiritual está sem alimento. Não tem como combater. Você já viu uma pessoa fisicamente sem alimento? Ela fica propensa a qualquer enfermidade. Ela está sem alimento, ela está enfraquecida. Ela está comendo pouco. Ela tem que ir para o soro, né? As pessoas vão lá para tomar soro. Então, nós precisamos começar a entender isso, ter um tempo para isso, para ir para um canto e ler a palavra, e ler no sentido, o que Deus está falando hoje comigo aqui? O que Ele está falando comigo hoje aqui? É isso. A gente precisa guardar isso. É a leitura. É a leitura. O que Deus está falando? Então tenha tempo e tenha um lugar adequado para apoiar esse prato aí. Quarta reflexão aqui, que eu tiro daqui: prepare com atenção o prato do dia. Não pega de qualquer jeito a palavra, vou ler só esse trechinho aqui. Não, pare. Sabe, é tão bom a gente pegar uma comida e você perceber o gosto da comida. É muito bom. A gente precisa aprender a fazer isso também. Preparar com atenção o prato. Você saber o que você vai comer. Não basta ler. Não basta comer. É necessário que a gente sinta o gosto da comida, né? Sentir o gosto da comida é tudo, irmãos. Quando você vai a um lugar e a comida está cheirosa, né? Aí é tudo aquilo ali. Você fala, oh meu Deus, glória a Deus. Eu vou lá no restaurante do Albinos lá, ó. Chega lá, aquela comida lá, aquela feijoadinha lá. Você quase que sai marchando ali. Mas você precisa sentir o gosto. Não dá para chegar. E a palavra é assim, a gente tá lendo a palavra apressadamente.
porque tem tantas outras coisas, e a gente está tão sem tempo, mas tempo é questão de preferência. Nós precisamos preparar com atenção o prato do dia. Você sabe por que muitas vezes a gente tem receio de demorar um pouquinho na palavra? A gente tem receio daquilo que Deus vai falar com a gente. A gente tem medo daquilo que Deus vai falar com a gente. Porque às vezes Deus fala coisas com a gente não gosta. Deus fala com a gente coisas que a gente não vai gostar, mas que a gente precisa ouvir. Então por isso é necessário que a gente tenha isso, preparar com atenção. Aquilo que eu vou comer, eu vou ler isso aqui, o que eu estou lendo aqui, eu preciso saborear isso. O que isso está falando para mim? O que isso está falando? O que está falando para mim? O que está faltando na minha vida para que isso se concretize? O que falta? Senhor, está faltando isso e aquilo, está faltando. Sabe, de forma geral, até, eu já disse isso aqui algumas vezes, você que é casado, você precisa entender isso, chamar a sua esposa, ou então chame seu esposo para ler 2 minutos da Bíblia, se a pessoa não tem por hábito. Não, vamos ler aqui um pouquinho a Bíblia aqui, dá o alimento para ele. Às vezes nós deixamos de lado a pessoa, né? Não é crente não, é exatamente, não é crente, mas precisa se alimentar. Dá a palavra, dá a palavra, dá a palavra. Sem criar moralismo, falso moralismo, né? Se não fizer, você vai para o inferno, você vai para... Não, sem isso, mas o alimento. A gente precisa dentro de casa fazer isso. Sabe, não é... pastor, a gente está fazendo um culto lá em casa, mas aí fica muito litúrgico, muito... É a palavra. O que está dizendo essa palavra para mim? Está isso. O que está falando para você essa palavra? Isso. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor isso. É assim, para que a gente possa se alimentar em casa, na palavra. O alimento de casa, ele precisa ser muito mais tranquilo do que na rua. No restaurante, a gente mantém a pose, né? No restaurante você mantém uma pose, mas em casa não, você come, coisa boa, vou lá na panela outra vez, pega lá e volta. E a gente precisa ter em casa isso, menos liturgia e mais alimento dentro da nossa casa. Prepare com atenção o prato. Agora você não vai talvez entender isso aqui, mas eu vou explicar. Não desanime com o tamanho da melancia. Por que tem a ver isso agora aí? De onde o pastor tirou esse negócio? Não desanime com o tamanho da melancia. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando você vai chupar uma melancia, você não fala assim, eu espero que você nunca diga isso. Você fala assim, eu vou chupar uma frutinha. Pega lá uma melancia e chupa a melancia inteira. Porque se você fizer isso, você vai se afogar ali. Então você corta um pedaço da melancia. Não é assim? Um frango, eu espero em Deus que você não diga, não, lá em casa cada um come um frango. Não, pelo amor de Deus. Mas um frango, você vai comer um pedaço do frango. E tem gente que olha a Bíblia e fala, mas esse livrão que eu vou ler, mas você não vai ler esse livrão aí todinho naquela hora. Você não vai chupar uma melancia todinha, você não vai comer um frango todinho, você não vai comer um prato de macarronada todo que está lá você não vai fazer isso, uma panela de feijão, de arroz. Então não deixa que o tamanho do livro desanime você, o tamanho do prato desanime você. Você precisa saber o seguinte, eu vou comer aquilo que eu vou me sentir sustentado. Eu estou aqui, eu abri aqui agora aleatoriamente, Atos 8, versículo 50. Está escrito aqui assim, porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Só isso. O que quer dizer isso? Alguém está falando que as mãos dele fez todas as coisas. O que está falando para mim? Que alguém, e eu sei que é Deus, está falando que as mãos deles fizeram todas as coisas. O que está faltando em mim para compreender isso? Está faltando eu confiar mais naquele que me fez.
Está faltando. Se Ele me fez, é Ele quem vai me refazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Se Ele me fez, e eu creio que Ele me fez, Ele tem o poder de me refazer, de me curar, de me restaurar. Aí eu vou orar em cima dessa palavra. Aí essa palavra já me basta. Eu não tenho que ler todo. Eu não tenho que chupar a melancia toda. Eu não tenho que comer a palavra toda. E às vezes eu sinto que as pessoas têm um anseio assim, eu preciso esse ano ler a Bíblia toda. É muito legal. Eu também faço isso todo ano. Todo ano eu leio a Bíblia toda. Mas não pode ser só isso. Ler a Bíblia toda é para você ter em mente a Bíblia toda. Agora, o alimento do dia tem que ser assim, aos poucos. É o momento do alimento. É o momento do seu alimento. Não se desanime com o tamanho da melancia aí. Ah, mas é muito grande essa melancia. Sim, mas você não vai chupar essa melancia toda. Ah, a palavra, esse livrão é um livrão, meu Deus, não tem uma Bíblia menorzinha, não? Tem a Bíblia menorzinha, mas a letrinha é menor também. Mas você não pode se desanimar com isso, porque você não vai ler a Bíblia toda num dia. Vou até o 7º, para a gente orar. 6º, procure preparar o alimento para que você tenha uma boa digestão. Eu acabei de falar isso aqui, né? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa amar muito a palavra de Deus. Muito. A gente precisa amar muito a palavra. A gente ama a família da gente. Quando a gente está longe de um familiar que a gente ama, quando a gente escuta no telefone, seja ele quem for, a gente ama, a gente gosta de ouvir a voz. Não é assim? A gente ama. O amor é isso. Você escuta a pessoa, puxa vida, fulano de tal, né? Um amigo, uma pessoa próxima a você, quando você escuta, você ama ouvir a voz daquela pessoa, está distante, ela lembrou de você, ela falou com você, você ama ouvir a voz. A gente precisa amar a palavra de Deus, amar mesmo a palavra de Deus. Isso significa o que, gente? Que a gente não pode, eu sei que você vai falar, pastor, mas é tanta dificuldade, mas a gente não pode ter só uma Bíblia, não. A gente tem que ter uma Bíblia na linguagem de hoje, dentro de casa. Porque quando você pega um salmo e diz, não, o Senhor não dorme e não tosquenejará o Deus de Israel, aí você passa, não, ele não vai tosquenejar. Aí se você perguntar para alguém, o que significa tosquenejar? Não sei não, mas que ele não vai tosquenejar, ele não vai não, mas você não sabe o que é. Então a gente precisa entender algumas outras coisas, é assim com o alimento, ter uma outra bíbliazinha na linguagem de hoje. Aliás, hoje em dia está tão fácil, né? Através do celular, você coloca lá na Bíblia, na linguagem de hoje, já vem lá a Bíbliazinha lá, mas a gente precisa ter o carinho de procurar para melhorar a leitura da palavra. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo? Que às vezes as traduções são difíceis, são truncadas, né? São truncadas, e a gente precisa, muitas vezes, preparar melhor para que a gente tenha uma boa digestão. Tem alimento que você não pode comer assim de qualquer jeito, né? Macarrão, por exemplo, você não pode tirar da sacola e comer, você tem que colocar na água quente ali para ele derreter. Não é assim? O alimento espiritual também precisa ser preparado. E a gente precisa disso todos os dias, irmãos. Sabe, muitos estão enfraquecidos, muitos estão enfermos, muitos estão abatidos, muitos estão desanimados por falta do alimento espiritual. O alimento espiritual tira, porque o alimento espiritual ele não só alcança o espírito, mas alcança a nossa alma e o nosso corpo. Ele alcança isso. Porque o alimento espiritual é sobretudo amor. Deus é amor. Quando você e eu, quando começamos a nos alimentar bem da palavra de Deus, a gente começa a transbordar as coisas de Deus. E a primeira coisa que a gente transborda é o amor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, mas eu vivi numa família, pastor, que eu não tive amor. Não adianta a gente sentar num lugar e conversar com alguém sobre essas coisas assim. Ah, pastor, eu vou contar
que eu não tive amor, eu não tive isso, não tive isso. Começa a comer a palavra de Deus e você vai ver que a palavra de Deus vai começar a gerar dentro de você amor. Porque o amor, ninguém dá aquilo que não tem, né? Então ele precisa ser gerado, a gente precisa aprender a gerar essas coisas. Para que a gente possa gerar, através da palavra de Deus, a gente vai gerando carinho pelas pessoas, sobretudo dentro de casa. Sabe, as famílias, algo dentro de casa, sobretudo com as pessoas ao nosso redor. A gente começa a gerar amor pelas pessoas. A gente começa a gerar compreensão para com as pessoas. A palavra de Deus nos dá isso. Ela produz isso dentro da gente. Mas de que forma? Não é da forma intelectual, gente. Não é da forma intelectual, é da forma do alimento. Por isso que eu preciso cada vez mais amar e amar a palavra de Deus. Quando a gente pega uma comida e fala assim, não, eu amo tal comida, eu amo isso aqui, eu amo aquilo ali. A palavra de Deus a gente precisa amar, abraçar a palavra de Deus e falar, eu amo a palavra de Deus, eu amo a tua palavra, Senhor. A tua palavra é meu alimento, eu me alimento dela todos os dias. Não pode sair de casa sem o alimento da palavra. A gente não sai sem o alimento, não saia sem o alimento. Voltou, coma mais um pouquinho de alguma coisa da palavra de Deus. Repita aquilo. Eu li hoje, sei lá, o versículo que nós vimos aqui, né? Atos 8:50. Eu li 8:50, eu vou comer mais um pedaço desse versículo. É assim que a gente faz em casa, não é? Você come um pedacinho de chocolate, daqui a pouco você vai lá e quebra mais um pedacinho, come. Daqui a pouco você quebra, no final do dia você já comeu uma barra daquela toda. A palavra de Deus precisa ser assim, porque é ela que alimenta a gente, ela que dá força para a gente. Muitos de nós estamos adoecidos por isso. A gente está querendo ajuda e Deus está falando, mas a tua ajuda sou eu. E é como se ele falasse aqui, porventura não fez a minha mão todas essas coisas, ou seja, a minha mão não fez você. É Deus quem nos ajuda, mas como? É da palavra. Se alimente da palavra todos os dias. Coma um pedacinho da palavra todos os dias. Precisa, pastor, mas eu não aguento. Eu sei, mas olha, coma, faça um esforço, é um versículo por dia. É um versículo, você não precisa ler a palavra, ler uma história toda, é um versículo por dia. Pega aquele versículo desse dia, daqui a pouco volta nele, passa o dia todo com aquele versículo, mas coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. O Senhor hoje, pela tarde, falava muito forte ao meu coração sobre isso. Os meus filhos estão doentes porque falta alimento. Mas não é o alimento físico, não é o alimento de aconselhamento, não é o alimento da palavra. Nós estamos querendo que alguém prepare, alguém fale, alguém resolva, mas não é assim, a gente precisa alimentar. Não dá para ser alimentado só com soro, né? O tempo todo com soro. O soro é em última instância. Assim também é um momento de ajuda de alguém, e isso, aquilo. Por quê? Porque no dia a dia é o alimento da palavra, é o que sustenta uma família, é o que sustenta a força da gente, é o que dá sonhos a gente, é o que dá esperança a gente, é aquilo que vai falar o nosso coração, que vai incendiar o nosso coração, é aquilo que vai vivificar a nossa vida. Não é só espiritual, não, é a nossa vida como um todo. A nossa vida como um todo. E a palavra de Deus fala sobre isso, que os velhos não se cansarão. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que a palavra de Deus ela traz uma força descomunal para a gente. É uma força descomunal, a força que as pessoas de fora não vão entender. É um suplemento que as pessoas não vão entender, mas é descomunal a força de Deus. Esse livro é um livro de força, é um livro de poder. Esse alimento tem força, esse alimento tem poder. Mas é necessário comer desse alimento todos os dias para transbordar, para que as pessoas ao lado percebam isso também. E por último aqui, sétima reflexão. Escuta, quem ditou esse livro foi o Espírito Santo. Quem ditou esse livro.
Cerca de 40 pessoas escreveram, mas quem foi ditando, colocando, é o Espírito Santo. Então, chame sempre o autor da receita para te ajudar na alimentação. Ele ditou a receita, mas você não pode comer a receita. Você tem que chamar o Espírito Santo e falar com ele: Senhor, eu quero fazer o bolo desse negócio aqui. Não é só ler, é trazer o alimento para dentro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: olha, porque qual dos homens, escuta, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? O que está falando a palavra? Quem sabe das minhas coisas é o meu espírito. Agora presta atenção, quem sabe das minhas coisas é o meu espírito. Agora, assim diz a palavra, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem sabe do teu sofrimento é o teu espírito. Quem sabe das tuas fraquezas é o teu espírito. Agora, quem sabe das coisas de Deus é o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus precisa vir até nós. Por isso que a gente tem orado aqui todos os dias antes da palavra, falando: Senhor, que o teu Espírito toque o nosso espírito, porque a revelação só pode vir dele. O alimento, todo mundo aí fora pode abrir isso aqui, é um livro de receita, mas o Espírito, ele começa a transformar a receita no alimento. Não basta você comprar um livro de receitas, é necessário você produzir aquilo que a receita está falando, e comer aquilo. Lá em Ezequiel capítulo 36, vê se tem aí, Jacé, acho que é Ezequiel 36, se não me foge a memória aqui, versículo 27, o que tem aí? Olha aqui: ainda porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, e que vocês guardem as minhas ordenanças e as observem. Olha o que Deus está falando. Você sabe que às vezes a gente tenta fazer força para melhorar, e a gente não melhora. A gente tenta fazer força para ser melhor dentro de casa, no relacionamento com as pessoas, e a gente não melhora. A gente tenta fazer força, mantenha esse versículo aí, Jacé. A gente tenta fazer força para melhorar o relacionamento com a gente, e a gente não melhora. A gente tenta falar: não, eu preciso agora ter mais forças, eu preciso ser mais otimista, eu preciso ser mais forte, e a gente não vai ficar mais forte, porque o que está faltando? Está faltando aquele que escreveu a receita, é ele quem faz o bolo, é ele que nos ensina isto. É isso que Deus está falando em Ezequiel 36, 27, eu me lembrei disso. E então essa palavra é que vai ficar para a gente. Ainda porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que ele está falando: olha, eu ainda vou fazer isso na sua vida, hein? Eu vou colocar dentro de você o meu espírito, e eu vou fazer com que você ande nos meus estatutos, ou seja, segundo a minha direção, para que vocês guardem as minhas ordens e as observem. Porque tudo que Deus orienta para a nossa vida é o melhor para nós. Escute, Deus continua Deus, se eu cumprir ou não, se eu seguir ou não a ordem dele, Deus continua o mesmo. Sou eu quem vou mudar. Se eu cumprir as ordens do Senhor, a mudança é minha. Se eu não cumprir, a mudança é minha, ou a não mudança também. Então o Senhor está colocando uma esperança, é uma esperança que Ele tem. Esse versículo é uma esperança que Deus tem. Sabe aquele negócio quando você fala assim: eu ainda vou passear em tal lugar, eu ainda vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele fala: ainda porei dentro de vocês o meu espírito, e o meu espírito vai conduzir vocês. Agora escuta o que eu vou falar para você. Você pode passar a tua vida inteira pedindo isso ao Senhor, porque como que Ele coloca o Espírito dEle dentro da gente? Através da palavra. Ele entra no alimento da palavra.
Por isso que Jesus, ele diz, olha, eu sou o pão. Não foi isso que nós começamos a ler aqui? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aí ele vai falar desse Espírito que está aqui, ó, em Ezequiel aí. E quem crê em mim, nunca terá sede. É através da palavra. Se eu quero força, é através da palavra. Se eu quero direção, se eu quero resposta, é através da palavra. A palavra de Deus como alimento. Isso aqui é uma marmita. Levanta a tua Bíblia e fala assim, a minha marmita. Fala, mas fala de todo o coração. Fala, é minha marmita. Quando eu morava em Niterói, trabalhava no Rio, eu levava a minha marmita, atravessava as barcas lá, e aquilo eu tinha um carinho enorme naquela marmita, porque eu sabia que lá pelo lado do meio-dia, 1h da tarde, ia dando aquela fraqueza no trabalho. Eu falei, não, mas eu trouxe a minha marmita. Eu trouxe a minha marmita. É a minha marmita. Todas as vezes que você abre a palavra, vamos ficar de pé, irmãos. Todas as vezes que você abre a palavra de Deus, é o alimento. É alimento para a tua vida, para a tua alma. Deixa Deus falar com você. Ainda vou colocar dentro de você o meu espírito. Eu tenho esperança disso, que cada vez mais o Senhor vai colocando em nós o espírito dele. E eu vou te falar um negócio aqui para te dar uma esperança maravilhosa. Deus fala que alcança gerações e gerações. Como é que Deus alcança gerações e gerações? Através do alimento dele, gente. Os filhos serão alcançados através dessa marmita. Os filhos dos seus filhos serão alcançados através dessa marmita. Vamos mudar a nossa concepção. Nós vamos mudar a nossa concepção, olhar sempre a palavra de Deus como uma marmita mesmo. Um PF que Deus preparou para todo dia. É a nossa marmita. É aquele tempinho, no serviço era assim. Eu atravessava as barcas, eu cochilava nas barcas e eu colocava a marmita assim no cantinho, mas ficava com a cordinha amarrada no braço. Se alguém roubar essa marmita aqui, não sei o que eu viro essa barca. Mas chegava na hora do almoço, eu pegava a marmita que estava embaixo da minha mesa e saía. Eu não comia lá na mesa lá de qualquer jeito não. Tinha um lugarzinho lá, uma cozinha lá na empresa, e eu chegava lá, abria a marmita, aí comia aquilo tudo. Oh glória! Comia aquilo e falava, agora eu estou pronto. Estou pronto para mais à tarde, e até anoitecer eu já estou pronto. Agora, só em casa agora que eu vou comer mais alguma coisa. A palavra de Deus é a tua marmita. Talvez o título, eu descobri o título no final. E deveria ser a marmita de Deus. Vamos cantar.